A pergunta que eu mais recebo é qual marca de ultrassom eu devo comprar. Quero trabalhar melhor na periodontia e quero procurar um ultrassom. Qual marca eu devo comprar? E eu não tenho uma marca melhor para comprar, porque na minha história eu acabei atendendo em muitas clínicas e cada clínica tem uma marca diferente. E às vezes, dentro da mesma clínica, eles têm 3 equipamentos da mesma marca e os 3 têm comportamento diferente. Isso significa que não tem muito uma marca melhor ou uma marca pior, mas tem o comportamento mais ou menos do equipamento. O que eu já posso antecipar é que, conforme as marcas forem mais conhecidas, elas tendem a ter um resultado melhor. Por exemplo, uma marca tão consolidada como a da Bi tende a entregar um produto melhor que vai ter um resultado melhor. Mas esses dias atendi na clínica de um colega e ele tinha uma marca bem conhecida de ultrassom e o equipamento dele era muito ruim. Mas não é porque a marca era conhecida, é porque aquele ultrassom era muito antigo. E de tão antigo, ou ele perdeu a capacidade vibratória, porque a placa ficou antiga, ou o que quer que seja, mas mesmo na intensidade mais forte, eu não conseguia tirar o cálculo subgengival. Enfim, com tudo isso, como é que você vai escolher qual é a melhor marca de ultrassom? Se você vai comprar um novo, não importa muito qual a marca que você vai acabar escolhendo, porque todas as marcas conhecidas do mercado e não necessariamente as mais caras, elas vão apresentar um bom desempenho. Então, se você vai comprá-lo novo, pode comprar. Exceto se você for comprar um equipamento sônico. O equipamento ultrassônico é diferente do equipamento sônico, porque o ultrassônico geralmente ele é de bancada e ele tem uma vibração com uma intensidade muito maior. E o equipamento sônico tem uma vibração muito menor. E qual que é o sônico, qual que é o ultrassônico? Os sônicos são aqueles de equipo onde você conecta na saída do alta rotação com água. Esses são equipamentos sônicos. Eles tendem a ser um pouco mais baratos, eles resolvem a situação, mas eles não vão conseguir remover o cálculo subgengival. E às vezes, como a amplitude de vibração é muito alta, pode ser que o paciente acabe se queixando de dor porque ele acaba porque a vibração é muito grande. Enfim, ter um equipamento sônico é melhor do que não ter nenhum, porque a gente está falando do periodiária, que é uma periodontia resolutiva, uma periodontia lucrativa, uma periodontia de resultados, tanto para você quanto para o seu paciente, e por conta de tudo isso, a gente precisa, né? E com tudo isso, o que a gente precisa entender é que a gente precisa ter um equipamento que resolva. E se a gente tem alguma coisa que resolva, a gente precisa de um equipamento bom. Outra dúvida que às vezes acaba aparecendo é por que o ultrassom pode dar choque nos dentes? Pode dar choque nos dentes quando o equipamento está muito forte, quando a regulagem está muito alta, ou quando a ponta caiu no chão e ela não vibra de acordo, ou quando o equipamento é sônico. E isso causa muito desconforto na boca do paciente. Você quer saber a melhor forma de você avaliar um equipamento? Como é que você vai saber se o seu equipamento funciona? O melhor teste é você testar em você mesmo. Você pega o seu equipamento do seu consultório e testa em você e você vai saber, ou você pega alguém, a sua auxiliar ou algum colega, que vai testar na sua boca e você vai sentir se na menor intensidade ele é confortável na sua boca. Porque se você sentir que isto está confortável na sua boca, o seu equipamento está conforme. Porque isso independe da marca. Você pode ter uma marca muito conhecida e mesmo nesta marca conhecida, ele está vibrando pouco, ou ele está vibrando muito e ele é muito, ou a amplitude é muito grande e ele é muito desconfortável, ou dá choque ou dá dor.
Lembrando que a gente tem um método que é o método periodiária, que eu tenho um curso chamado periodiária, e nesse curso eu acabo mostrando um passo a passo do que a gente vai trabalhando. E não há necessidade de usar ultrassom com uma intensidade tão alta. E por conta disso, o que a gente mais quer é uma periodontia agradável, confortável, onde a gente não precise lançar mão de tanta anestesia por ser desconfortável para o paciente, porque isso toma o nosso tempo clínico, porque geralmente se a gente faz anestesia em full mouth disinfection, a gente precisa anestesiar a boca toda. Então, uma das alternativas é a gente acabar usando um método melhor com equipamento melhor. Então, testa. Aí, o que você vai fazer? Você vai, para avaliar o seu equipamento, você vai pegar o seu equipamento, testa em você, na sua boca, e depois você pede um equipamento do seu colega e testa o equipamento do seu colega. Ou pede para alguém fazer um procedimento na sua boca. E assim você vai conseguir ter uma média de conforto. O seu ultrassom tá bom? Tá trabalhando direito? Tá conseguindo remover? Tá conseguindo passar? Tá conseguindo... ele vibra muito forte, mesmo na intensidade mais baixa. E é isso que a gente acaba tendo que avaliar, se o seu equipamento tá bom ou não. O meu técnico, quando eu perguntei para ele, olha, você que avalia tantas clínicas, tantos equipamentos de ultrassom, qual é o melhor equipamento de ultrassom? Qual é a marca que não quebra ou quebra menos? Qual é a marca que tem um jato de bicarbonato que entope menos? E ele parou e falou assim, não tem marca melhor, porque todas as marcas elas vão quebrando conforme o uso. Quanto mais usa, mais manutenção dá. Quanto menos usa, menos manutenção dá. Então, só para dizer isso, que o ultrassom ele é muito importante para o nosso procedimento, para aquilo que a gente faz, mas não tem uma marca melhor para dar. Alguém perguntou também qual é a intensidade da água que a gente vai acabar utilizando. Qual é a necessidade de água do ultrassom? Porque na vibração, a vibração ultrassônica, ela serve para resfriar a ponteira. E se for somente para resfriar a ponteira, você vai usar um pouquinho de água. Não existe uma necessidade tão grande de água. E mais, todos os estudos que estavam querendo avaliar sobre o aquecimento da superfície radicular pelo uso de ultrassom não tiveram resultados muito importantes. Não é isso que vai piorar ou que vai interferir no seu tratamento periodontal ou no seu procedimento diário. Diferentemente de quando a gente acaba falando sobre as altas rotações, para a gente tirar tecido cariado e tudo mais, com a alta rotação e a quantidade da água ou a situação da broca, se isso faz diferença ou não, eles acabavam vendo sobre o efeito do aquecimento. Veja bem, a gente está na superfície radicular, a superfície radicular está longe da polpa, a gente geralmente tem uma camada de cemento radicular e qualquer aquecimento não é tão importante. Obviamente não pode usar o ultrassom sem água, mas a quantidade de água necessária não é o mais forte. Colocar no mais forte não quer dizer que seja que vai funcionar melhor. O que vai acontecer é que vai esvaziar o seu reservatório e dependendo da técnica que você utilizar, você não vai conseguir usar um reservatório para uma instrumentação. No método periodiária, que a gente faz a boca toda, geralmente se usa mais de um reservatório, mesmo que você acabe usando com menos água. Se usar mais água, então vai acabar usando duas ou três vezes, tá? O piezoelétrico CV-Dentist funciona de forma diferente. Em alguns pacientes é mais confortável, em outros não. E agora, se ele é muito confortável em um e se ele é mais confortável em outros, isso também é uma característica individual. Agora, os piezoelétricos, às vezes eles têm uma intensidade maior por si mesmo, e os equipamentos de ultrassom que têm uma intensidade maior, eles tendem a remover mais tecido dentinário. Isso é científico, já tem estudo que fala sobre isso. E nessa remoção de tecido dentinário, usar o ultrassom numa intensidade muito forte está relacionado com a maior sensibilidade pós-operatório. E este é um outro motivo de por que eu acabo não indicando o uso do ultrassom numa intensidade tão forte.
O uso do ultrassom ele vai ser modulado. A gente vai usar um pouquinho mais fraco quando a gente tem menos cálculo e um pouquinho mais forte quando a gente tem mais cálculo. Isso é mais ou menos o que a gente fala dentro do método pério diária, que não é só isso, mas são outras coisas para falar. E tecnicamente, os artigos científicos acabam contando isso como um efeito tipping, tipping de lascamento. Ele vai removendo pequenas lascas dentinárias quando o ultrassom está muito forte. E esse ultrassom forte, ou os piezoelétricos super ultra modernos, que eles têm a promessa de colocar uma instrumentação ultrassônica super, 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 na verdade, eles não vão ser tão interessantes por conta da sensibilidade pós-operatória. Quem tiver dúvidas sobre sensibilidade pós-operatória, eu tenho um vídeo no YouTube que ele acaba falando, que eu acabo falando sobre o flúor no pós-raspagem. É uma revisão de literatura do Journal of American Dental Association, do JADA. E nessa revisão de literatura ele coloca todos os prós e contras dos fluoretos no pós-operatório. E uma das indicações de fluoreto é diminuir a sensibilidade pós-operatória para aqueles que já têm, mas a gente não vai mais indicar fluoreto para todo mundo, porque ele tem algumas coisas que acabam interferindo na cicatrização. Aí assiste lá o vídeo, aquele vídeo foi bem, bem bacana, porque eu acabo explicando toda a revisão de literatura. Sobre a caneta da Cavo, que na verdade são poucas as marcas que são aqueles do equipamento, né? Não tem como controlar a intensidade e esse é o problema dele. A grande vantagem do Sonic Borten é que você não vai precisar de muito espaço, ele é barato, você não vai precisar de instalação de alguma outra coisa. O problema do equipamento sônico é porque ele é sônico, ele não é ultrassônico. E a amplitude dele tende a ser maior e ele tende a ser muito desconfortável. E ele tende a não remover o cálculo da maneira que a gente gostaria. Então, ele é melhor que tenha do que não tenha, mas ele é pior do que o equipamento ultrassônico. Então, se você gosta de pério, a sua próxima meta é comprar um equipamento ultrassônico. Eu vou contar que eu, como periodontista, eu faço tanta pério, e que se o equipamento me deixa na mão, não tem mais como trabalhar. Então, eu sempre tenho um plano B de ultrassom já de bicarbonato. Existem marcas que eles tem uma marca que ele tem um reservatóriozinho dele e ele tem um pequeno compressor. Isso não precisa da instalação na fonte de ar, porque ele faz uma compressãozinha. Esse é bem interessante ter no consultório. Até porque ele tem um reservatório separado da água do equipo. Você pode usar outra solução antisséptica na água do ultrassom, se você assim o desejar. Mas a desvantagem dele é que ele só tem ultrassom. Mas como eu falei que eu tendo a ter um backup de tudo, quero ter outro equipamento, porque como eu faço muito e é isso que a gente vai fazer, é muita manutenção preventiva, é muita prevenção que a gente vai fazer daqui pra frente, não pode ficar sem quebrar. E esse que a gente consegue transportar só vai na tomada. Dá para ter um equipamento deste e dá para ter também o jato de bicarbonato se for utilizar ou quando for utilizar, que é aquele de mão. Esse jato de bicarbonato de mão, ele é excelente, excelente. Às vezes ele é mais interessante do que o de bancada, porque eu percebo que ele entope menos e ele tem uma curvatura, ele tem uma angulação maior. A desvantagem do equipamento de mão, aquele que rosqueia no equipo, é porque, segundo o técnico, ele tem um problema que com o uso ele tende a oxidar num lugar. Ou seja, a gente acaba utilizando e em algum lugar ele vai oxidar, vai enferrujar e ele vai entupir. E quando ele oxidar naquele lugar é lixo. É isso. Você pode ter um equipamento de bancada que vai durar o resto da vida, vai durar uma boa década no consultório. Aquele de mão, e repetindo, conforme o uso, você pode acabar ficando sem. Mas, de repente, você pode ter um aparelho entupido ou alguma coisa que quebrou e, de repente, você acaba não ficando. Esse de bancada é o da MM Optics. Eu adoro ele, mas eu também soube que ele não é o único de bancada. Tem algumas outras marcas, tá? Outra dúvida.
Qual é a angulagem correta do uso de ultrassom? A angulagem correta, a única coisa que você não pode fazer é colocar em 90 graus em relação ao dente, porque ele pode cavitar. A técnica correta para o uso do ultrassom é você colocar sempre ao longo eixo do dente. Qual é a grande desvantagem do ultrassom? É porque você não tem sensibilidade tátil como na instrumentação manual. E aqui, quem é periodontista e está me ouvindo, e quem é periodontista de mais longa data, que tem muita habilidade manual para remover com as mãos, com a instrumentação manual, já pode saber que talvez seja mais prático remover com a mão com ultrassom. E aí os periodontistas tendem a abandonar o ultrassom. Tem uma outra coisa que foi muito falado na literatura, ou muito falado aí, mas que o ultrassom produz muitos riscos na superfície. O nome do ultrassom de tomada é o da MM Optics, tá? O ultrassom ele foi banido, foi condenado por um tempão, porque ele aquece a superfície do dente, porque ele causa riscos na superfície. Enfim, era a época do entendimento que a gente precisava tirar 100% do cálculo da superfície radicular. E quando havia isso que a gente tinha que tirar, o ultrassom não conseguia remover tudo, ou que o ultrassom poderia causar riscos na superfície radicular, ou que o ultrassom poderia não remover todo o cálculo. Mas o que sempre se soube, e na década de 90 surgiu um editorial do Journal of Periodontology chamado The Calculus Paradox, que é o paradoxo do cálculo. E quem escreveu sobre o paradoxo do cálculo é um pesquisador e ele juntou de várias referências científicas. Esse artigo ele acabou falando que é interessante que quando a gente analisa os estudos, alguns estudos vão mostrando que mesmo na presença de um pouco de cálculo, nós tivemos reparo do tecido periodontal. Gente, década de 90, tá? E depois alguns estudos mostrando, puxa vida, na ausência de cálculo, não houve reparo periodontal. Qual é o X da questão? Qual é o paradoxo do cálculo? Porque se a gente está buscando o cálculo como cálculo para a gente conseguir o perfeito alisamento radicular, e aí começaram a olhar para o cálculo e alisar cada vez mais e buscar cada vez mais. Eu sei que há 15 anos mais ou menos eu fui para os Estados Unidos no American Academy of Periodontology, que é um mega congresso só para periodontistas, que é da Academia Americana, carésimo, $1.000 só a inscrição. E eu fui lá, porque eu precisava saber o que tinha disso. Tem todo tipo de equipamento, tem todo tipo de novidade. E na época, havia uma fibra ótica que tinha uma câmera dentro, chamada Periscope, que é uma microcâmera para que você não precise fazer o retalho para raspagem, para você conseguir enxergar dentro da bolsa e enxergar se tem cálculo residual ou não. Enfim, o que se chegou à conclusão mais tarde, obviamente, fiquei morrendo de vontade de comprar, mas era absurdamente caro, né? Ou eu vendia o meu carro e tinha um negócio daquele, ou eu continuava tocando a minha vida com alisamento radicular. Mas ao longo das pesquisas, ou ao longo do desenvolver da ciência, e eu falo muito aqui no Periodiário que eu pergunto assim, escuta, em que paradigma da periodontia a sua história parou? Aonde a sua história na pério parou? Qual foi o último curso de atualização que você parou? Qual foi a última palestra de pério que você assistiu? E que a periodontia tem muito disso, né? Perdeu-se o interesse, a gente começou a ficar acreditando que periodontia curativa ou tratamentos curativos eram melhor. Enfim, periodontia hoje é a bola da vez. Quero saber quem é que está fazendo pouca periodontia agora. Se as pessoas não estão buscando essa pério essencial de todos os dias agora. E por conta disso, os pesquisadores começaram a mudar o foco. Por quê? O que eu falo no Periodiária é que a gente não olha o cálculo,
a gente olha o equilíbrio microbiano. E os estudos atuais da pério, eles entendem que tudo vai voltar para a gente conseguir reequilibrar a microbiota para uma microbiota normal, de patogênica para normal. É isso que a gente precisa. Precisa estar equilibrado. No fim das contas, todos os estudos anteriores sobre lisura, não lisura, alisei tudo, não alisei, deixei risco na superfície, não deixei risco na superfície. Quem falou que o risco na superfície é o que resolvia? Quem é que falou que é o cálculo ou não cálculo que é o que tratava a doença periodontal? E aí a gente responde o editorial do paradoxo do cálculo, por que é que mesmo com cálculo residual a gente consegue fechamento de bolsa? Porque o problema não é o cálculo. Claro, sim, quem largar uma pedra de cálculo subgengival não vai fechar nunca. Por quê? Porque a superfície radicular não está biocompatível. O objetivo é deixar biocompatível. Biocompatível não significa deixar o mais liso possível. Havia um estudo que dizia que para você conseguir, na época da lisura, tá? Para você deixar o mais liso possível, você tinha que pegar um instrumento manual e passar 17 vezes no mesmo lugar. E quando você passasse 17 vezes no mesmo lugar, você teria um lugar liso, ou que você tinha que sentir absurdamente liso. Enfim, esses estudos, eles podem até levar à lisura, mas eles vão dar a maior sensibilidade pós-operatória. Este questionamento levou as pesquisas, não é uma pesquisa só, tá? Que acabou colocando que será que a gente precisa remover tanto tecido dentinário do indivíduo? Será que é isso que vai trazer resultados para a nossa... será que é isso que vai trazer resultados? Enfim, por conta disso, este alisamento excessivo tem sido questionado. Então, se você quer saber onde parou sua periodontia, essa coisa do alisamento há muito tempo já está sendo questionada. Porque o negócio não é cálculo, não cálculo, não é risco, não risco. E quer saber mais sobre risco? As coisas de riscar ou não riscar a superfície, quando eu comecei na pério há 20 anos, os equipamentos ultrassom, daí você compra novinho da caixa, tá? Há 20 anos, eles eram tão ineficientes que era mais rápido tirar na mão do que no ultrassom. Hoje os equipamentos estão tão modernos, que é muito fácil e muito rápido. E é isso que eu falo no Pério Diária, que é uma periodontia de todos os dias e uma periodontia lucrativa de menos consumo de tempo. E mais, para quem é periodontista que está me ouvindo, escuta logo que a gente acaba falando sobre uma pério que vai trazer um diferencial. Tem muito periodontista com lesão em punho e lesão em ombro. E muito periodontista, se você tem dores, escuta o que eu falo, porque é uma periodontia nova, tá? Periodontistas que depois de todo o tempo de estudo, prática clínica, conhecimento clínico, foram impedidos de trabalhar por conta de lesões de esforço repetitivo ou distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, que são os DORT, né? Quem já teve DORT, eu já tive um baita de um formigamento, muito no começo da profissão, isso é muito entristecedor, porque tudo aquilo que você acumulou de conhecimento você acaba não usando, né? Enfim, ultrassom a gente vai usar, pode usar subgengival, tá? Não surtem, pode. Em alguns estudos, eles falam que ele faz risco, só que se faz risco ou não faz risco, não é isso que faz diferença no resultado final. Quem tem dúvida, experimenta, isso dá resultado clínico. Quem já teve resultado clínico, alguma coisa que eu falei, por favor, manda um áudio, manda um direct pra mim, eu quero saber se eu te ajudei, tá? A minha contrapartida, meu pagamento é esse, é isso que eu quero de você. Quero saber o que eu tô falando que tá te ajudando. E que o mais importante é a gente conseguir deixar a superfície biocompatível. Se você tem dúvida se você removeu ou não, escuta essa, tá? Técnica fácil. Você vai pegar uma sonda periodontal, eu geralmente faço assim, eu seguro com a mão esquerda a sonda. Eu sinto se tem cálculo, passo ultrassom, sinto de novo se tem cálculo, passo ultrassom, porque o ultrassom por si só, ele diminui a sensibilidade. E com isso eu consigo instrumentar uma boca inteira em 1 hora. Pergunta: você irriga a bolsa com alguma substância após o ultrassom? Costuma fazer água fenolada. Isso se faz ainda? Não. E todos os produtos para... Outra coisa, o fenol, os fenóis estão proibidos, então não pode usar, tá? Porque ele tem um potencial carcinogênico, não usa mais isso. Inclusive, todos os estudos sobre irrigação, eles
estão parando de aparecer. Por quê? Porque não é isso que faz diferença. Não é isso. E porque as pessoas vão, os pesquisadores, né? Eles vão tentando várias coisas. Porque tudo que se tentou fazer para dentro da bolsa periodontal é no intuito de conseguir substituir a terapia antimicrobiana sistêmica por conta de todos os efeitos adversos que ele vai trazer. Óbvio que você vai matar toda a microbiota do corpo todo. Então, as pesquisas se direcionaram demais para fazer algum tipo de terapia antimicrobiana local. Isso para o brasileiro nunca colou, porque tudo isso é importado, vende em dólar, agora com o preço de dólar, nem pensar, e não é nem se o paciente tiver dinheiro para pagar isso, depois isso não tem se comprovado tão substancialmente melhor do que outra coisa, do que a terapia mecânica. Alguns estudos mostram que dá resultado, mas não é isso. O que dá sucesso é o equilíbrio da microbiota, é você conseguir fazer um programa de manutenção periodontal que realmente funcione, e é isso que a gente fala no Periodiária como curso online. Se você tem dificuldade que o paciente volte, se ele não volta, se ele não está voltando para os retornos, porque a gente fala para ele voltar, ele não volta. Você faz um tratamento periodontal maravilhoso, lindo, espetacular, sensacional, trabalhoso, e ele volta quando ele quer, o dia que ele quer, e depois ele volta cheio de cálculo, cheio de bolsa, e depois ele pergunta, doutor, esse tratamento não deu certo. Ou você acaba fazendo uma... Você acaba fazendo uma raspagem, e o paciente é do convênio, e daí você fez tudo certinho, daqui a pouco, quando ele volta, aquilo que era para ter reparado, se reparou ou não reparou, você tem doença de novo. Aí você vai fazer um tratamento de novo. E aí o convênio, ele vai dar uma glosa no seu tratamento. Você vai gastar tempo clínico, vai atender gratuitamente esse paciente, porque você não vai receber de novo, que o convênio vai entender. Escuta, que tratamento é esse que você faz e depois você faz de novo nos mesmos dentes, no mesmo paciente? Então tem alguma coisa errada. Então ele não vai pagar essa instrumentação de novo. Isto é um problema. É um problema para você, porque o paciente não tá nem aí. Para ele entende assim, olha, o paciente paga o convênio. E se ele paga ou se ele não paga, isso ele quer o melhor dele, né? Então, se tem alguma coisa, tem algum jato de bicarbonato que entope menos, não tem jato de bicarbonato que entope menos, segundo o meu técnico, que acaba falando que ele vê todo tipo de marca. Mas você pode ter o pó sem sabor, que ele vai acabar entupindo menos, e você sempre manter o equipamento sem o pozinho, sem o bicarbonato, que ele funciona. Jato com pó de glicina não entope nunca. E aí eu levo lá um estudo científico que ele fala sobre o jato de pó de glicina comparado ao jato de bicarbonato para manutenção preventiva sobre implantes. Isso é bem bacana de usar, né? Enfim, se usar um pó de glicina não vai entupir, só que ele é um pouco mais caro. Aí tem os prós e contras para a gente acabar usando. Enfim, para tudo isso, o ultrassom, ele é um equipamento que veio para ficar. Por favor, tomem muito cuidado com a biossegurança por conta do aerossol que ele vai liberando. E isso a gente vai ter que melhorar muito na odontologia, a nossa proteção, o EPI. E, por favor, adquiram também uma bomba vácuo. A bomba vácuo é um equipamento muito importante para a biossegurança, porque ele consegue aspirar muito rapidamente, inclusive um pouco do aerossol que tem. Então, a gente já sabe que poucos dentistas no Brasil têm, mas você quer ter um equipamento que realmente funcione para você, é ter uma bomba vácuo. E você vai ter eficiência de 2 sugadores. Um super eficiente para você usar bem próximo à saída. Houve um vídeo do profissional que pegou o sugador, ele cortou a pontinha de borracha, ele aqueceu e ampliou um pouquinho a entradinha para ele ficar com uma boquinha um pouco maior. Ele usa aquilo ali diretamente na saída do alta rotação do ultrassom e coloca o sugador, o bomba vácuo na saída, e ele coloca o sugador ao seu redor. Isso não elimina o aerossol, mas consegue minimizar bastante.